Olá pessoal, bem-vindos a mais um giro semanal sobre o mercado financeiro. E essa semana, mais uma vez, a inflação causou calafrios no mercado. Primeiro, o CPI, que é a inflação ao consumidor dos Estados Unidos, veio com uma alta de 1,3%. No acumulado dos últimos 12 meses, apresenta uma alta de 9,1%. É o maior índice acumulado desde 1981. Enquanto isso, o PPI, que é a inflação ao produtor, semelhante ao nosso IGPM aqui, veio com uma alta de 1,1, também acima daquilo que era esperado. O acumulado nos últimos 12 meses é de 11,3. Isso fez com que o medo de uma recessão global atingisse em cheio o mercado, e as commodities foram as que mais sofreram. Tanto o minério de ferro quanto o barril de petróleo caíram bem forte essa semana. Ao longo da semana, principalmente na sexta-feira, o discurso de Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central norte-americano, em um tom mais ameno, trouxe um certo alívio para o mercado. Após esses índices de inflação virem acima do esperado, alguns economistas já começaram a cogitar a possibilidade de os Estados Unidos subir sua taxa de juros em até 1% já na próxima reunião. Porém, Jerome Powell, em seu discurso, disse que o Fed mantém o seu plano e que a alta deve ser mesmo de 0,75, aquilo que já vinha sendo especulado pelo mercado. Algo também que assusta o mercado é o medo de novos lockdowns na China. Ela continua com a sua política de testagem em massa e foram detectados novos surtos de Covid no país asiático. Porém, por outro lado, os estímulos econômicos já começaram a surtir efeito e o mês de junho apresentou uma forte alta no crédito. Mas mesmo assim as commodities sofreram. O petróleo teve uma queda de 5,48% na semana e encerra cotado aos $101,16 o barril Brent, que é referência para a Petrobras. No minério de ferro, o tombo foi ainda mais feio, caiu 12,61% na semana e encerra cotado aos $100,50 a tonelada. E isso pesou no nosso Ibovespa, que fechou com uma queda de 3,73% essa semana. Já o dólar subiu 2,94% e encerra essa semana cotado aos R$ 5,41. Esses constantes lockdowns da China fizeram com que seu PIB no segundo trimestre tivesse uma alta de apenas 0,4%, quando era esperada aí uma alta de pelo menos 0,9%. Isso fez com que o governo chinês injetasse mais uma vez dinheiro na sua economia. Ele injetou cerca de 14 bilhões de dólares essa semana. Falando agora da Europa, essa semana iniciou a manutenção do principal gasoduto que leva o gás da Rússia para a Europa, principalmente para a Alemanha. Essa manutenção já estava programada e ela está prevista para durar 10 dias. O grande temor do mercado é que após essa manutenção, o presidente Vladimir Putin não retome o fornecimento de gás para a Europa, agravando ainda mais a crise de energia no continente europeu. E falando em crise na Europa, mais um primeiro-ministro renunciou. Depois da semana passada, onde o primeiro-ministro britânico Boris Johnson havia renunciado, essa semana foi a vez do primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi. Ele renunciou após perder o apoio do parlamento e a troca do cargo ainda permanece em aberto. Por outro lado, o PIB do Reino Unido surpreendeu pelo lado positivo. Teve uma alta de 0,4%. Isso se deve principalmente à retomada da cadeia de suprimentos no país europeu. Falando agora das bolsas lá fora, elas fecharam com sinais mistos. O S&P 500 apresentou uma queda na semana de 0,46%. A Nasdaq subiu 0,59% e o Dow Jones subiu 0,32%. Enquanto isso, na Europa, o Stoxx 600 subiu 1,07%. Falando agora do Brasil, os indicadores que saíram essa semana deram alguns sinais mistos. Primeiro, do campo positivo, nós tivemos o volume de serviços, que teve uma alta de 0,9%, surpreendendo o mercado que esperava uma alta de só 0,1%, mostrando que esse setor da economia brasileira ele está se recuperando após o forte tombo do ano passado, devido à política da Covid-19, e principalmente ele está acima da economia global, mostrando uma forte recuperação do setor de serviços. Por outro lado, as vendas no varejo decepcionaram, com uma alta de só 0,1%, e as vendas de veículo apresentaram uma queda de 4,8% no mês passado.
E enquanto isso, nosso IPC-BR, que é considerado uma prévia do PIB, também decepcionou. Veio com uma queda de 0,11, quando se esperava uma retomada e uma alta de 0,1%. Falando agora um pouco da América do Sul, o nosso vizinho Argentina continua sofrendo com a inflação. No mês de junho, ela apresentou uma alta de 5,3%. É a maior inflação para o mês de junho dos últimos 30 anos na Argentina. Eles já enfrentam uma inflação acumulada lá nos últimos 12 meses de 64%, agravando ainda mais a crise do nosso vizinho sul-americano. Nós tivemos essa semana a aprovação de 3 PECs, 3 propostas de emenda à Constituição. A primeira delas foi a que garante o piso nacional da enfermagem, com impacto estimado aí nas contas públicas de 16 bilhões de reais. Enquanto isso, a PEC dos benefícios, que majorou aí o Auxílio Brasil de 400 para 600 reais, criou o auxílio para os caminhoneiros, também para os taxistas, foi aprovada essa semana na Câmara dos Deputados e o impacto previsto dessa PEC nas contas públicas é de 41,25 bilhões de reais. Por outro lado, essa PEC tem o poder de estimular a economia. E isso fez com que o nosso Banco Central revisasse o crescimento do nosso PIB de 1,5% para 2%. Nós tivemos ainda também a aprovação de uma outra PEC que limita a criação de novos gastos por parte da União que possa majorar os gastos de estados e municípios. Era uma proposta aí defendida pela Frente Nacional dos Prefeitos e que para a criação de novas despesas para os municípios, o governo precisa determinar qual será a fonte de custeio. Essa PEC ainda não foi promulgada, ela foi deixada aí para ser promulgada logo após o recesso parlamentar. Nós tivemos ainda a declaração do presidente Jair Bolsonaro de que o Brasil deve receber, dentro de 60 dias, as primeiras importações de diesel vindo da Rússia. Isso aí tem como objetivo abaixar o preço do diesel no mercado nacional. Uma boa notícia que nós tivemos no mercado essa semana foi que a Fitch, que é uma empresa de rating que mede o risco aí dos países de pagarem sua dívida externa, melhorou um pouco a nota do Brasil. A gente ainda continua com a nota BB-, que é a nota de capital especulativo, mas a nossa posição foi mudada de negativa para estável. E a empresa de rating classificou essa mudança como uma melhora nas contas públicas que o Brasil teve depois de atravessar a crise do coronavírus e que não teve uma piora tão grande quanto se era esperado, mostrando que o país tem capacidade, sim, de pagar sua dívida externa soberana em dólar. O aumento dos gastos públicos e a piora do risco fiscal continuam pressionando os nossos juros futuros. O DI para janeiro de 23, ele mais uma vez teve uma leve alta de 0,09% e encerra essa semana cotado a 13,87%. Falando agora da carteira de títulos públicos, elas também tiveram uma boa desempenho essa semana. O IMA geral ele teve uma alta de 0,32%. Enquanto isso, os pré-fixados, o IRFM, ele teve uma alta de 0,24%. Para a semana que vem, a gente fica de olho na reunião do Banco Central Europeu, que vai decidir sobre sua taxa de juros, para ver se, enfim, o Banco Central Europeu vai aí elevar sua taxa de juros para tentar combater a forte inflação por lá. Nós temos também a divulgação dos índices de inflação do Reino Unido e o Japão também tem decisão sobre taxa de juros. Aqui no Brasil as coisas seguem mais tranquilas, a gente não tem muitos indicadores para a semana que vem e o Congresso Nacional entra em recesso, já que ele já aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2023. Muito obrigado e até a próxima semana.